Pode começar? Pode. Olá, nós acabamos de assistir o filme do Coringa, Joker, e muitas impressões ficaram sobre esse filme, algumas análises que nós não vimos que estão acontecendo na web e que talvez seja interessante abordar, principalmente os aspectos psicológicos do filme. Bom, primeira coisa, A relação dele com a mãe. aspecto dele com a mãe, isso é um ponto. Depois a esquizofrenia dele, que vai evoluindo no decorrer do filme, né? Que é uma característica muito diferente do Joker de outras mídias. Que é bem psicopata mesmo. É apresentado como aquela pessoa... Mata cruelmente. E sem qualquer remorso, sem qualquer empatia. Nesse filme ele demonstra, em muitos momentos, situações de empatia. E a esquizofrenia se desenvolve, acho que... Começa como uma depressão e vai virando esquizofrenia. Até chegar num ponto onde ele se torna o senhor do caos, né? Ele começa a causar mesmo. Aí sim parte da sociedade. Ele parte para a sociedade. E eu acho que assim, essa abordagem da depressão, ela é curiosa que a gente tá no mês que para discutir depressão. Acabamos de encerrar o mês que discutiu depressão. E o Joker, ele é um personagem que sofre uma angústia muito profunda. Ele sente muita dor. Ele chora em muitos momentos. A alegria dele é uma alegria intermitente. E assim, tem um momento do filme que ele fala assim, eu nunca fui feliz. Eu nunca fui uma pessoa feliz. Deixa isso muito claro. Tem vários momentos onde ele deixa que a depressão dele apareça, por exemplo. Quando ele reclama com a assistente social dele que ela não escuta. É muito comum isso, as pessoas que têm depressão não se sentirem acalentadas. Elas não... É muito difícil para uma pessoa que não tem depressão, na verdade, entender a profundidade dessa dor. Uma coisa que me marcou muito, que a gente até veio discutindo pra cá, foi justamente o fato do final já do filme, Robert De Niro, o personagem de Robert De Niro, falar pra ele que ele tem autopiedade. Eu acho que isso é muito característico de pessoas que não entendem o que é uma tristeza profunda, sabe? Para algumas pessoas é muito fácil simplesmente abstrair ou absorver ou partir para outro, mudar de foco, desligar. Mas para outras não é tão simples assim. Então, para essas pessoas que as coisas não são tão simples, acaba se tornando autopiedade, mimimi, lamentação. Lembrando que o personagem do De Niro no filme, o Frank... Não lembro o nome dele. Ele é um apresentador e ele deixa bem claro ele é um comediante que apresenta um programa na televisão. Ele deixa bem claro esse desprezo pela condição do ator Clark, o Coringa, principalmente porque Arthur Fleck, Arthur Clark é o Aquaman. Ele deixa claro, o Coringa fala dos assassinatos que cometeu. E olhando para um personagem que comete o assassinato, qualquer aspecto psicológico que tenha motivado ele a fazer aquilo, acaba perdendo qualquer relevância. Você deixa de olhar a profundidade psicológica que tem aquela pessoa, e aí não se trata de vitimizar ela ou de fazer a crítica a ela, mas sim de reconhecer que sim, de fato, não chega a ser autopiedade. Ele ali é alguém que sofre. Ele tá sofrendo. E assim, falar que a sociedade é a única responsável pela construção dele como pessoa é muito errado. Porque ele sofreu abusos quando ele era criança. E abusos por uma pessoa que tinha obrigação natural de protegê-lo. A gente entra no caso da mãe dele. Que é a mãe dele. A relação que ele tem com ela. Que pra mim ele tem um complexo materno feroz. Pra começar, a mãe depende dele pra tudo. Ele tem que desde levar comida pra ela, o que particularmente eu acho isso um absurdo, já que ela não tem nenhum tipo de doença ali, não demonstra nenhum tipo de doença. Sim. E nenhuma limitação física, nem nada. Ele tem que dar comida pra ela, ele corta comida pra ela, ele põe no prato, serve, ele faz tudo ali. E depois ela chama ele pra deitar do lado dela na cama. Ou seja, ele tá substituindo o lugar do pai. Mesmo que ele nunca tenha tido o pai, ele acabou substituindo o pai naquele momento. É uma representatividade muito forte. E assim, isso é uma coisa muito bem trabalhada pelo diretor no filme, porque você, numa primeira impressão,
acha que ela tem algum problema. Só que ela vai mostrando cada camada dela conforme o filme se desenrola. Você percebe que o fato dele fazer aquele cuidado todo dele com ela não é porque ela é uma incapaz. É porque, de alguma forma, ela tem domínio sobre o ator Fleck, que faz com que ele haja daquele modo. E ela, de uma mãe cuidadosa, mostra-se uma mãe que tem segredos. Depois você descobre que, mais do que ter segredos, ela é uma mãe que tem problemas mentais também. Depois, mais do que ter problemas mentais, você descobre que ela era uma mãe que abusava e que maltratava o filho e que praticou situações terríveis com o garoto na juventude, o que faz compreender mais ainda como foi a construção da psique desse personagem. E aí, eu acho que assim, eu fico imaginando quem seria o Coringa, mesmo sendo um esquizofrênico, se ele não tivesse tido esse tipo de mãe na sua infância. Porque psicopata ele não é, logo, ele não se tornaria um assassino. Ele poderia ser um esquizofrênico, ok, ia ter esse problema na sua vida adulta, mas com outro tipo de, como posso dizer... Talvez a gravidade fosse menor, porque Sim. ele não ia deixar de ser uma pessoa deprimida, uma pessoa que faz escolhas profissionais que não são adequadas. Talvez ele não deixasse. Talvez ele tivesse até sucesso com o stand-up dele, com as Sim. coisas dele, no ramo que ele gosta, mas desenvolveria pra ele, dentro ali, as potencialidades dele, os dons artísticos, porque ele, na final de contas, é isso que ele é. Ele gosta de se maquiar, ele gosta de vestir roupas coloridas. Dança o filme todo. Ele gosta de dançar. Então, assim, isso tá nele. A arte faz parte da vida dele. Talvez ele tivesse desenvolvido as potencialidades dele com mais facilidade. O que me parece, uma cena muito interessante é a hora que ele esvazia a geladeira e fica lá. Uhum. É uma sensação, uma necessidade de isolamento do mundo muito grande. Uma necessidade de silêncio absoluto, de ficar num lugar fechado para se proteger, sabe? Uhum. É muito necessário isso em alguns momentos. Ele não suporta o barulho externo, ele precisa se fechar no mundo dele de uma tal maneira, internalizar isso tão fortemente para só depois poder se tornar tudo que ele é. Uma coisa muito interessante é a hora que ele mata os 3 rapazes da Wayne Enterprise. Uhum. O jogo de corpo dele muda, a postura dele muda. A hora que Ele ele dá o sente primeiro, satisfação. ele para de rir. Ele dá uma... Ali você vê, a potencialidade dele, na verdade, não é só artística. Ele tem vontade de matar. Tem vontade disso. Mas aí, de novo, assim, esse debate que eu acho que, inclusive, nos comentários depois, a gente pode gravar um segundo vídeo discutindo essa questão, eu fico pensando que não era esse o Coringa. Esse Coringa, ele foi resultado direto do contexto, mais do que carregar limitações psicológicas, ele foi psiquiátricas no caso, ele foi fruto, que aí é no caso um distúrbio químico que ele possui mesmo, talvez ele tenha até alguma deficiência no órgão cerebral, como são o caso dos psicopatas. Eu não sei como é que é o caso do esquizofrênico, mas de todo modo ele é muito mais fruto do meio. E aí, de novo, isso não é justificando ele, mas é compreender que as potencialidades do meio na construção da identidade do indivíduo e na própria prática do indivíduo, ela pode ser colossal. Um indivíduo da pior estirpe, tendo sido educado numa família estruturada, tendo uma sociedade saudável, vivendo numa cidade que sabe acolher, ele não vai... Ele vai virar um CEO de uma grande empresa. Sim, talvez até aproveite essas peculiaridades que carrega num outro sentido, né? Tem pessoas... Porque, na verdade, assim, o psicopata, uma pequena parcela, um pequeno percentual acaba se tornando assassino. O esquizofrênico, ele tem surtos, mas remédios controlam e fazem com que ele tenha uma vida relativamente normal. Uhum. Mas no caso dele, ele foi abandonado. Ele já tinha todos esses problemas. Não tinha suporte nenhum. Não tinha quem o amasse, quem o compreendesse, quem o ajudasse. A sociedade era doente e juntou a fome com a vontade de comer. Bom, então é isso. Por esse momento é isso. A gente, qualquer coisa, vai gravar um segundo vídeo. Obrigado pela atenção de todos e tchau.